Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula sobre algoritmia. Nesta aula vamos abordar aqui o ciclo para. Para entendermos melhor, vou fazer aqui um exercício, vou criar um algoritmo que me vai perguntar a um utilizador por um determinado número de temperaturas que ele quer registar. Pronto, e vamos começar por aqui por declarar três variáveis. Portanto, eu vou declarar o número de entradas que ele quer temperatura, vou-lhe chamar mesmo entradas. Vou declarar uma variável que me vai servir para controlar o meu ciclo para, vou-lhe chamar count. E vou criar aqui uma variável que vai ser a minha variável de introdução da temperatura, que lhe vou chamar temp. Vai servir para o utilizador utilizar esta variável para depois poder introduzir. Ok, eu vou fazer uma pergunta ao utilizador, vou pedir-lhe ele para dizer quantas temperaturas pretende registar. Portanto, eu vou meter aqui quantas temperaturas pretende registar. Ok, vou também ler e vou ler para onde? Vou ler aqui para as entradas, que é a minha variável que me vai definir, quantas temperaturas serão. Ok, e agora vamos aplicar o para. Vou carregar aqui, vou escolher o tal ciclo para. O para é o equivalente ao for numa linguagem de programação. Portanto, tenho aqui o para, vou abrir aqui as opções. E agora o para tem aqui, é um pouco diferente do enquanto o enquanto nós teríamos aqui só a expressão que eu quero para esse ciclo. Neste caso eu tenho, para além da expressão, tenho aqui algumas coisas que vou ter que definir. A primeira é qual é a variável que eu vou utilizar para controlar as voltas de ciclo. E esta variável ou seria no enquanto uma variável que ia incrementando as voltas ou não, mas habitualmente seria para incrementar. É aquela variável que nós definimos, muitas vezes chamamos contador. Aqui no para eu defino logo o contador no início, portanto eu vou dizer que vou utilizar a minha variável count e vou definir também qual é o valor inicial que ela tem. Enquanto que nós no ciclo enquanto, eu estou aqui sempre repetitivo enquanto, mas as expressões são mesmo essas. Nesse ciclo eu teria que declarar a variável e inicializá-la, tinha que dizer logo que ela ia levar logo um determinado valor. O que estamos a fazer aqui no para é inicializar a variável. Eu vou dizer que ela vai ter o valor 1. É como se dissesse que o meu count é igual a 1. E depois o valor final. Ora, o valor final pode ser o número que eu defino, e ele vai dar, vamos supor que eu queria 10 temperaturas. Eu defini aqui, ok, vais de 1 até 10. Ou pode ser uma variável introduzida pelo utilizador, que é o nosso caso. No nosso caso, a variável que ele introduz, ou que me vai dizer quantas temperaturas ele vai ler, é aqui a variável entradas. Portanto, eu vou colocar aqui a variável entradas. Depois, outra coisa que nós podemos definir é o sentido do meu contador, se ele será crescente ou decrescente, ou seja, se ele vai incrementando ou decrementando. Obviamente que se for decrescente, o meu valor inicial terá que ser mais elevado do que o valor final. Ou, obviamente, se tiver números negativos, isso não acontece, mas habitualmente com números positivos teria que ser o valor inicial teria que ser mais alto. Depois, o incremento ou o decremento, que me define a quantidade de incremento que eu terei. Neste caso, eu terei de 1 em 1, ele vai contar de 1 em 1, mas eu poderia ter aqui de 5 em 5, 10 em 10, 20 em 20, etc. Portanto, isto depende, obviamente, do objetivo que se pretende com o meu programa. Vou fazer aqui OK. Tenho o ciclo então. Eu tenho aqui a minha variável, o contador, que vai de 1 até ao número de entradas que é utilizado que é pedido pelo meu utilizador. Ok, vou dar aqui uma mensagem ao utilizador para ele introduzir a temperatura. Ok, vou ler então a minha variável tempo.
Ok, vou só dar aqui uma mensagem no fim a dizer, a agradecer a introdução das temperaturas. Ok, pronto. Então o que vai acontecer é, ele vai ler quantas entradas o utilizador pretende fazer, vai, conforme esse número de entradas, vai fazer rodar aqui o meu ciclo, o número de vezes necessário, vai escrever esta mensagem e vai ler aqui a temperatura. Vamos ver. Só aqui fechar aqui um bocadinho a janela, fica ali a acontecer. Ok, quantas temperaturas pretende registar? Vamos supor que eu quero registrar 3 temperaturas, faço aceitar. E ele está na primeira volta de ciclo. Portanto, vou registrar uma temperatura, 18 graus. Ele fez uma nova volta, está na segunda volta de ciclo, ok? Vou definir aqui 19 graus. Muito bem, terceira volta de ciclo, 17 graus. Muito bem, ele fez 3 voltas, saiu e está no final do meu programa. Grande diferença entre o enquanto e o para é que, sobretudo, o para terá sempre voltas finitas. Por exemplo, numa situação em que o utilizador vai introduzindo uma variável e eu quero que essa variável seja o controle do ciclo, eu posso no enquanto, posso dizer, enquanto a variável não for y, vais executando. O para não é tão utilizado nessa situação, portanto é mais utilizado quando eu tenho um número de voltas finito. Muito bem, e com isto vimos então como é que funciona aqui o ciclo para.